Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui ao nosso canal. Seria o canal Sala da Justiça ABC, mas teve um probleminha técnico, então a gente vai entrar pelo canal Delegada Lucy. O nosso programa Sala da Justiça ABC está hoje trazendo um episódio especial. Nós vamos falar sobre Setembro Amarelo e trouxemos aqui, além da Marisa Cropa, que vai me ajudar aqui na apresentação desse podcast, nós temos nossos convidados que daqui a pouco ela vai fazer a apresentação. E o que eu queria falar para vocês, qual que é a proposta do Sala da Justiça ABC? É trazer dicas e orientações sobre assuntos como direito digital, violência, aquelas coisas que as pessoas costumam ligar pra gente e falar, olha, tem uma amiga com um problema, não é assim? Olha, tem uma amiga que, sabe, apanhando o marido e no fim a pessoa mesma, ela fala, mas tudo bem. E aí a gente aproveitou para transformar tudo isso daí de um formato mais claro pra gente poder fazer as orientações para todo mundo. E então a proposta é essa, mas hoje a gente vai fazer um episódio especial, por quê? Por causa, hoje é o último dia de setembro, então a gente vai fazer alguma coisa ligada à saúde mental, suicídio e abordar esses temas para não deixar passar em branco o Setembro Amarelo. Então a proposta é mais ou menos isso, a gente espera que vocês participem, né? Nossos convidados vão falar, mas a gente espera que vocês participem. Marisa vai apresentar nossos convidados, eu já falei demais. Olá, gente, super bacana estar aqui com todos vocês. Então, hoje nós trouxemos aí como convidados o Daniel Fernandes, que é psicólogo. Há quantos anos, Daniel? Quantos anos de experiência? Atuando na prática desde 2018, formado desde 2015. Maravilha. Então, hoje o Daniel atende, tem um público voltado, né, para atendimento de público, né, de órgãos públicos. Temos a Adriana também, que já nos auxiliou bastante aí quando a gente precisa de ajuda com as nossas mulheres, né, Adriana? Sim. Super obrigada pelo trabalho. Tem 17 anos como assistente social, né, de experiência, como gestora de CAPs, enfim. A gente vai, para iniciar isso aqui, a gente vai pedir, né, para que vocês contem um pouquinho da história e da experiência de vocês. E aí a gente já entra no mote aí, no nosso assunto principal. Quer contar um pouquinho da sua experiência, Daniel? Pode ser. É um bate-papo, tá, gente? Não tem regra, não. Vamos falando, pode interferir. Não tem. Exatamente. É um bate-papo. Bom, então tá. Eu comecei a minha experiência inicialmente na clínica, na psicologia clínica, uma paixão que eu acabei desenvolvendo durante a universidade, né? Eu não tinha entrado com esse olhar. Eu tinha entrado mais direcionado com a saúde mental mesmo e bastante interessado nos centros de atenção psicossociais, né, em CAPs. Eu gosto bastante até hoje dessa temática da saúde mental, né, da psicologia hospitalar, mas acabei me envolvendo com a clínica, fui atuando com a clínica e com o tempo eu passei a atuar na saúde pública também. Eu tive experiência de trabalhar com psiquiatria infantil, trabalhei um tempo também em hospital geral, trabalhei em hospital de campanha quando a gente teve o início da pandemia de Covid-19 e atualmente eu estou trabalhando no CAPS, como eu mencionei, mas especificamente de álcool e drogas. Ah, que interessante. Acho que você deve aí depois, se puder, compartilhar algum caso específico que tenha marcado você, principalmente, né, em pandemia. Acho que tem aí uma série de casos inusitados, né, para a gente poder colocar aqui na mesa e discutir alguns pontos. A ideia depois, no final, inclusive, colocarmos dicas de como é que a família pode observar determinados comportamentos, né, porque o suicídio, ele nunca vem só. Né? Ele sempre traz aí uma doença mental por trás, que às vezes não é tratada, ou que a pessoa tem uma percepção que não está bem, que acha que de repente acabar com a vida seria a melhor solução para aquele momento, mas a família não se percebe, né, ao redor da convivência, dos familiares, né, as pessoas não percebem. Então depois, a gente, para dar um encerramento, acho que é bacana vocês darem algumas dicas aí de percepções, tá? Adriana, conta um pouquinho da sua história. Tá. Fala perto do microfone. Pode ficar sem medo. Fica à vontade. Não tenho. Eu comecei muito cedo a trabalhar na área da saúde, né? E minha primeira experiência foi num hospital psiquiátrico. Fiquei 7 anos trabalhando lá, no Lacan. E lá eu me desenvolvi essa vontade de trabalhar, desenvolver na área da saúde, né? Legal. Foi onde eu optei por fazer serviço social, né? Já era uma área que eu estava envolvida no hospital. Fiz especializações em saúde mental. Depois eu fui trabalhar em hospital. E a saúde mental sempre atrelada, né? Porque não tem como separar a saúde mental
de atuações, né? A saúde mental ela é apresentada em hospital, em clínica, em ambulatório, em CAPS, em tudo. Então, é uma porta aberta, né? A gente fala, pro CAPS, tudo bem, o CAPS é o filtro que a gente manda pro CAPS. Mas o hospital em si é uma porta aberta, um OBS é a porta aberta da Sim. saúde mental. Acho que CVV também, né? Que é super importante, vivenciar, né? Sim. Tá. E tem algum caso que, de repente, né? Acho que a ideia é compartilhar aqui de vocês dois, no geral, no seu atendimento aí como um todo, porque é uma bagagem bastante extensa, né? E se você tiver algum caso específico de algum fato ocorrido na pandemia, porque eu acho que na pandemia a gente pode colocar um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre isso, acho que muito se agravou, inclusive, né? Sim. Eu hoje não sei dizer se a gente ainda vive um clima pandêmico ou pós-pandêmico. A grande verdade é que eu acho que a gente já começa a ter reflexo da saúde das pessoas como um todo, no trânsito, no ódio na internet, na política, né, na falta de empatia, quando muitas pessoas na tolerância, exato. Né? Intolerância. Então, se tiver algum caso, né, para contar aí da sua bagagem e um pandêmico assim, eu acho que é legal dividir com a gente. Eu vou relatar antes da pandemia, tá? Um caso que impressionou e me abalou um pouquinho como profissional. Há 4 anos atrás eu atuava no CAPS, na região da Zona Norte, e nós tínhamos um determinado paciente, e esse paciente ele não trazia indícios nenhum de suicídio, muito pelo contrário, ele era o que a gente menos trabalhava nessa linha de suicídio com ele. E ele falava muito em aposentadoria, que ele queria se beneficiar da aposentadoria, do LOAS, e eu sempre, a queixa dele era essa. Sempre quando ele me procurava no Quer dizer, atendimento. ele tinha até uma intenção de projeção de futuro, né? De planejamento, né? Tinha uma projeção de futuro, porque ele pensava em se aposentar, em viver a vida. Então, ele não trazia indício nenhum de suicídio. E os que traziam eram aqueles que falavam todo dia, eu vou me matar, amanhã não sei o quê, se você não fizer isso. Eles barganhavam algumas questões com a gente. O vitimismo, né? Isso, o vitimismo. E eu atendi esse paciente, passaram-se 2 dias, eu cheguei no CAPS, era umas 7 da manhã, o telefone tocou, era umas 7h15, mais uns 15 minutos depois que eu havia chego, e era da delegacia, procurando a profissional. Não era eu não, né? Não era você. A profissional técnica de referência desse determinado paciente. Eu falei, sou eu mesma. Então a senhora pode comparecer à delegacia tal. O que aconteceu? Ele se suicidou. Nossa. Como? Eu fiquei chocada na hora, né? Ele se jogou da ponte da Fernão Dias e vinha passando um carro com uma criança, uma mãe. O carro capotou e foram 3 óbitos. Nossa. Ai, gente, tem bastante ideia. Então, eu começo a lembrar, porque eu já fiz na delegacia, Sim. local de suicídio a gente tem que fazer. Então, Sim. já vi, e a gente tem que ir mesmo, pessoalmente. Sim. Então, eu já vi cenas grotescas. Então foi assim, impactante, porque não envolveu só o paciente em si, né? Ele envolveu Outras famílias, né? Então foi um caso que nos últimos anos, assim, foi um dos que mais me impactaram. Uhum. Se a gente for falar de pandemia, de morte em pandemia, a gente trabalhou muito mesmo com a saúde mental, porque os pacientes, os familiares enlutados, eles traziam uma demanda, assim, bem grande pra gente, né? Eu acho que até pela condição que foi da distância, né? Do distanciamento e do protocolo de enterro e de velório que deixou de ter. Então, essa fase que é necessária, né? Para separação e para despedida, aconteceu com a minha família, né? A gente perdeu minha avó, a gente simplesmente ainda meio que tem a presença dela, porque de fato a gente não conseguiu se despedir, sim. né, por uma questão protocolar, e aí, sei lá, 15 dias depois chegou uma urna em casa, né? Eu falo nós, que eu era coordenadora dessa equipe toda da saúde, né, São Caetano, na época, e nós atendemos um caso que foi a óbito o pai e a mãe. E quem trouxe a doença para casa foi o filho, que foi fazer uma viagem contra a vontade dos pais. Nossa. E a gente viu esse filho se acabando aos poucos. E o cuidado com ele foi redobrado, porque ele tinha indícios fortes de suicídio.
Você se lembra desse caso? Uhum. Não tem como esquecer. Não, é que a gente... não, que nosso chat, né? Nós temos um chat que está interagindo. Então, assim... Então, vamos... duas coisas que eu queria fazer. Então, vamos acusar aí a presença do pessoal do chat, né? A Quaresma, um beijo para Quaresma, para Sandra Pereira, para Cedras, que aliás ela fez uma pergunta, já vou repassar para você. Doutora Fabi, a Thelma, que é minha aluna maravilhosa. O Bruno, o Marcelo Gimenez, também é meu amigo há muitos anos. A Tatiane e o Rafael. E eu queria também agradecer no chat, aqui ele tá como Alcântara Neto, mas é o meu chefe escoteiro, Queiroz, famoso Queiroz, que deixou ainda é referência para nós, né? Aí ele fala assim: a delegada Lucia é um exemplo de profissionalismo, competente e qualificado. Parabéns pelo seu trabalho no OBC Paulista. Continue pulso firme. Obrigada, Queiroz. É um motivo de honra para mim, orgulho poder ouvir isso aí de você. Outra coisa que antes de fazer a pergunta do chat, Maicon, você coloca na tela. A gente não tem superchat aqui porque o nosso canal é novo, é um canal pequenininho ainda. Contamos aí com a ajuda de vocês para crescer e compartilhar. Hoje é dia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, então eu queria mandar um parabéns especial. Parabéns para você também. Obrigada, amiga. Então hoje é o dia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, então eu queria, tem alguns amigos meus que estão fazendo curso comigo lá, então eu queria parabenizar todos os policiais civis, né? Pelo nosso dia, porque a gente sabe quanto é difícil ser policial civil. A gente ama, mas que é difícil, né? Então, vamos então passar para o chat, porque a Cedras, ela está perguntando para você, e eu li uma pesquisa sobre isso aqui, por isso que é interessante, como está a depressão infantil, principalmente as que residem em abrigo. E eu vi por conta do meu trabalho, estou fazendo um trabalho no meu curso sobre saúde mental e suicídio. E eu li uma pesquisa. Tá assim, absurdo o índice de crianças e adolescentes que estão desenvolvendo depressão, tá complicadíssimo. Síndromes, né? Os profissionais da educação não estão preparados para lidar com essa realidade. Sim. Então essa é uma pergunta. A doutora Fabi está falando, suicidas dão sinais específicos ou existem casos que os sinais são imperceptíveis? Aí acho que é para o doutor. Então vamos começar respondendo sobre depressão infantil. Eu não sei se é bem sua área, mas eu acho que, né, a gente conhece um pouco de tudo. Em abrigo, né? Ela quer que fale ela um fala de abrigo. abrigo. Não, ela falou de abrigo, mas assim, principalmente as que residem em abrigo, mas assim, o que tiver dentro do seu universo aí pra você falar. Vou abordar um pouquinho a questão de crianças abrigadas, né? Adolescentes, crianças abrigadas. Lembrando que todas as crianças que elas são abrigadas, elas vêm de uma violência doméstica, elas vêm de uma violência psíquica. Então, essa criança, ela não é abrigada por amor, ela é abrigada com histórico de dor. Então, o índice dessa criança, desse adolescente desenvolver doenças psíquicas é muito grande, porque ele já vem de traumas desde lá de quando foi abrigado, antes de ser abrigado. É isso. Então, assim, o índice é muito alto. Você tem algum ponto, doutor, para colocar pra gente, uma informação adicional ela aí? perguntou sobre se os suicidas dão sinais específicos ou existem casos em que os sinais são imperceptíveis. Bom, primeiramente, acerca das crianças abrigadas, né, eu tive uma experiência em SAICAS, né, em centros aí de acolhimento de jovens, e vinculado ao laboratório de saúde mental da USP, né, então eu cheguei a ter um contato com essa população. E eu fico pensando como é que eles estão agora, que o contato que eu tive maior foi antes da pandemia. Sim. E a gente já via, até pelas questões que a Adriana mencionou, né, a própria situação de estar, por exemplo, em um serviço desse, né, já denota ali toda uma conjuntura Sim. ali, social, né, familiar. Então, isso daí já é um fator importante para a gente levar em consideração para situações aí de possíveis agravos na saúde mental dessa alerta. Criança, né? Sempre um Desse alerta. adolescente. Agora, sobre os sinais, assim, não vou dizer que a gente sempre tem como pescar algo, né? Mas, por exemplo, a gente tem aí um dado da OMS no sentido de dizer que cerca de 90% dos suicídios, eles poderiam ser supostamente evitados, né? Se nos atentássemos aí para uma série de condições. Então, a própria OMS diz que vai ter aí esses 10% que não necessariamente talvez a gente tenha como pegar, né?
Mas geralmente, muito geralmente, vamos ter aí uma série de sinais aí, né, relacionados aí ao comportamento suicida, né, que é todo um conjunto. As pessoas, elas não se matam do nada, né? Sempre começa ali com uma ideação, né? Essa ideação, que é um comportamento no início privado, que a gente chama, né, um pensamento, depois costuma se manifestar em comportamento verbal. Então, uma hora ali a pessoa começa a manifestar que ela não queria mais estar aqui, né, que ela está muito cansada. Que nada mais faz sentido. Isso, que nada mais faz sentido. E a gente também começa, no geral, a conseguir observar também a queda de alguns comportamentos. Então, a pessoa tem a perda ali da volição, coisas que eram prazerosas, ela geralmente deixa de fazer, né? Então, por exemplo, uma pessoa que gostava muito, sei lá, de ir para o shopping com as amigas, né? De repente ela passa a não querer mais sair, fica só no quarto dela. Uma pessoa que gostava muito de tocar um instrumento, de repente ela perde o interesse naquilo, né? Então, são coisas para a gente ir observando nesse sentido. A gente falou que a gente ia falar da história do Setembro Amarelo, né? Por que setembro? E a Cedras ainda fez mais uma pergunta, se vocês já se depararam com crianças com traços suicidas. E eu vou contar uma história que aconteceu, que eu presenciei, e foi uma história muito triste, ficou até bem famosa lá em São Caetano, você lembra, né? Sim. No caso do Alcina lá. Eu também assisti essa... Onde a gente foi pesquisar, né, e até me corrija se a gente tiver algum engano aí, isso aconteceu, a ideia toda, né, do Setembro Amarelo aconteceu por conta de um rapaz de 17 anos, estadunidense. Ele, inclusive, não dava absolutamente nenhum sinal para os pais. Ele era um jovem extremamente talentoso e ele ganhou um Mustang amarelo, um Mustang, né, dos pais. Ele começou a reformar esse carro e pintou todo de amarelo. E assim que ele terminou, né, que ele finalizou esse projeto, ele se suicidou. Então, por conta da falta, da ausência de sinais, como você bem colocou, né, desses sinais claros, isso gerou, além, obviamente, de toda uma tristeza aí da família, mas gerou uma comoção e uma movimentação dos pais para poder fazer a criação de uma entidade, de um instituto que voltasse os olhos para a prevenção do suicídio. Isso foi em 94, esse rapaz tinha 17 anos. O símbolo, né, do laço amarelo se dá por conta do carro, por conta desse Mustang. E em 2010, a ONU criou, né, instituiu como 10 de setembro, o dia do setembro, né, do Setembro Amarelo, a conscientização, onde houve uma aderência de 37 países que tem uma campanha nacional. O Brasil, que bom, faz parte de um desses países. E em 2014 ou 2015, se não me engano, a gente já está no 8º ano, 2014. O Brasil, de fato, entrou com o trabalho em rede nacional de uma divulgação em nível nacional de dicas de prevenção. Então é muito interessante, a gente foi buscar algumas informações, não é o meu campo de atuação, né? Trabalho com cibersegurança, acho que vocês três, obviamente, têm muito mais informação e proximidade do que eu, mas a gente encontra... Ainda não tem suicídio virtual, né, amiga? Ou tem? Virtual não, mas as ameaças e o hater e o ódio na internet. A gente ia abordar, inclusive, essa parte, né? Quanto essa realidade que as pessoas querem mostrar na internet, que não existe, é virtual, né? O quanto elas atrapalham as outras pessoas. Todo mundo fala assim, nossa, mas o fulano maravilhoso, lindo, a vida dele é maravilhosa. Né? Eu lembro muito daquele exemplo, lembra aquela pessoa que a gente tava conversando com ela, reclamando da esposa, não sei o que lá, daí passou umas horas, tá lá postando que, minha querida, meu amor da minha vida. Então, assim, tem muita... E antes de vocês começarem, só acusando na presença no chat da Graça, minha amiga, o Ricardo Dudek, nosso amigo, e o Dr. William Pimentel, que daqui a pouco estará aqui nos estúdios para o programa deles que entra na sequência. E acho que alguns pontos importantes assim que a gente pôde pescar, 60% das pessoas que se suicidam, de fato, não foram procurar nenhum apoio médico, né, de acordo aí com o setembroamarelo.com. Isso é interessante, né? Porque eu acho que existe ainda por conta da sociedade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Tem uma questão do estigma, Por que ninguém vai procurar? Né? Por que ninguém procura ajuda? Gente, hoje várias startups, várias empresas, né, colocando uma condição de vida, uma qualidade de vida, de ambiente e promovendo webinars dentro da própria companhia de saúde. A gente vê o movimento de muitas empresas se preocupando com isso.
ofertando, né, parceria com academias, projetos voltados a esporte. Puxa vida, né? Então, assim, todo mundo preocupado ainda com o bem-estar físico. E ainda que hoje exista uma preocupação maior com o bem-estar mental, é muito pouco. A gente tem amigos e tem família. O quão difícil é, às vezes, você conseguir levar algum amigo, alguém que precisa, algum familiar, num psicólogo. Num psiquiatra, então, né, gera um estigma maior ainda. Queria que vocês falassem um pouquinho da experiência com vocês e, de repente, até se alguém tiver algum problema na família que note essas questões, esse comportamento, como é que a gente pode ajudar a convencer esse parente, esse amigo, esse colega a procurar ajuda? Porque esse eu acho que é um principal caminho, né? Fica à vontade aí, Daniel. Bom, uma coisa que eu sempre falo nos meus atendimentos em qualquer lugar, assim, quando eu começo a traçar junto da pessoa ali um projeto terapêutico, eu falo, olha, o meu trabalho ele vem até aqui, né? Vem até essa parte e daqui para cá é com você. Sim. Né? E isso é muito importante no sentido de a gente entender as nossas limitações também. Eu digo isso porque eu pensava, né, não sei, por ser do meio da saúde mental, por ser psicólogo, né, que de repente todo mundo ao meu redor, assim, meus amigos mais próximos e todo mundo da minha família necessariamente tivesse, assim, uma ideia, né, tranquila do que é um psicólogo, ou até mesmo, se necessário, né, de procurar um psiquiatra também, né, um grande parceiro que está sempre junto aí, numa série de situações aí, né, como você estava falando, comportamento suicida sempre está bastante associado com psicopatologia. Sim, né? sempre tem uma doença por trás mascarando isso, né? Sim, sim. Então a gente vai ter aí por detrás transtornos de humor, como depressão, transtorno bipolar tipo 1, tipo 2. A gente também vai ter transtorno de personalidade importante. Até pessoas que não necessariamente têm ali um transtorno de ordem de psicopatologia, mas às vezes a pessoa que tem alguma doença, que tem algum quadro grave, a gente já tem alguns índices também importantes nesse sentido, da pessoa que também começa aí desenvolvendo aí o comportamento suicida por conta da doença que tem, né? Então, às vezes para tocar nesse assunto, mesmo com pessoas assim próximas, nossa, é impressionante, assim, o quanto que a ideia, assim, do psiquiatra, às vezes é um absurdo, né, a do psicólogo, e é uma pena muito grande quando a gente pensa, assim, em prevenção, porque quando a gente está com alguma questão de ordem de saúde, seja lá qual for, não sendo de saúde mental, aí tem todo o incentivo de procurar ajuda logo, né? A gente começa a falar, olha, vai o quanto antes melhor, né? Mas quando a gente começa a abordar o psiquiatra, aí tem uma resistência bem, bem grande. Tá. Até mesmo para vocês, para quem já está naquele processo psicológico, para sair do teu step para ir para o psiquiatra, você também sente essa dificuldade? Sim, sim. Inclusive, no consultório, quando eu vou fazer essa introdução, né, que eu percebo que tem ali algum sinal, ou então um grupo ali de sinais e sintomas importantes para eu pedir a avaliação de um colega psiquiatra, eu faço uma introdução com muito cuidado. Tá. Né, porque senão às vezes a pessoa ela já vem ali, né, com toda uma resistência e já chegou a ter situações, inclusive até com recorrência de eu ter que falar para a pessoa, olha, eu vou notificar um familiar seu e te indico outros colegas também para você procurar ver com eles se eles te atendem, né? Mas assim, comigo, se você não procurar, né, diante do que você está relatando, um médico até daqui a uma semana, né? Você já está me enrolando há um tempinho, eu não vou conseguir te atender, porque não seria profissional da minha parte. Você acaba tentando estabelecer acordos, né? Para que ele também tome a iniciativa e a coragem de se preparar para ir, né? Sim, porque, como eu falei, tem certos casos que seria responsabilidade minha continuar atendendo sem ter ali o colega psiquiatra do lado. Sim. Né? No consultório eu tenho a minha super parceira, que é a Karen Cabuza, assim, que toda hora, assim, que eu preciso da ajuda dela, já encaminho, a gente discute caso. Porque podem, né, eu também não sabia disso, e a gente vai pesquisar e conversa com amigos e tal. A questão, quando entra na fase psiquiátrica, já é porque existe uma desordem química cerebral. E aí, precisa de fato desse tratamento com o medicamento, que às vezes só a questão comportamental, a mudança de hábito, né? Vamos entender, as sessões com a psicoterapia podem não fazer sentido. Ela é um coadjuvante maravilhoso. Eu acho que
em determinadas situações faz mais efeito do que o medicamento. Mas quando entra numa condição que já tem essa disfunção química, não tem jeito, precisa procurar, né? E um outro ponto importante, você colocou a partir do momento em que a pessoa já foi para o seu consultório. Mas como é que a gente, né, pode ajudar alguém que a gente percebe que não está bem, que de repente chega do meu lado e fala, nossa, que vontade de jogar tudo pro alto, que vontade de sumir. O que a gente faz? É que o pessoal com do uma chat pessoa está dessa? falando aqui, dar o primeiro, a Priscila falando, dar o primeiro passo é um dos mais difíceis. A Cedrais confirma, é muito difícil. Na sua maioria não aceitamos. A doutora Fabi está falando, reconhecer que está doente é muito difícil. E aí ela fala, por que as pessoas resistem em procurar ajuda e resistem mais ainda em tomar medicamentos? Eu acho que é cultura. Sabe? É a sociedade. É o estigma, né? É a sociedade, porque assim... E a verdade é que eu me lembro de ter visto um vídeo que a psicóloga, ela fala assim, ela falando sobre as personalidades segundo Freud, né? Que é o perverso, neurótico e tem mais um, e o psicótico, né? E ela fala, bom, você tá numa dessas três aqui, e a maioria das pessoas é neurótico, porque ninguém é normal. Então, assim, se você se acha normal, você tá fazendo alguma coisa de errado, não é? Ou não tem percepção de realidade. Ou então tá precisando... Eu também eu vou nessa linha da Lucy, porque todo mundo tem um pouquinho de, né, de doideira. Tem. Mas aquilo que é aceito não, dentro né? da sociedade, né, ainda... Sim. Ok, e aí tem outra questão. Qual é o limite? Qual o limite? Daquilo que é normal, daquilo que é normalidade, daquilo que transpassa, né? Qual o limite? E, de novo, o que eu posso fazer para ajudar? Estando em casa, estando com um amigo, é o quê? É conversar, é ouvir, é perceber um comportamento diferente. Porque às vezes a pessoa não se expressa. Eu acho que quando ela se expressa de alguma forma, vou largar tudo, sei lá, vamos separar, vou fugir de casa, vou largar meus filhos, é porque ela já está num ponto de ebulição, né? Eu não sei, eu penso que seja o retorno, o restauro familiar, o restauro do convívio social, com amigos, com a família. Sabe aquele clássico e antigo jantar em conjunto que as pessoas deixam de fazer hoje para ficar nos seus celulares? Então, acho que talvez seria, né, uma sugestão, uma saída. Só que assim também, depende do jeito que você abordar a pessoa, você acaba assustando ela e ela evacua. Ou gerar uma condição de confiança, né? Então com você tem cuidado e aos poucos, você né? tem que abordar de um jeito que você ganhe primeiro a confiança da pessoa, para você começar a abordar. Porque se você chega, a pessoa ela já tem esse estigma de eu não tenho problema psiquiátrico, eu não quero falar desse assunto, porque a gente encontra muito isso, né? Sim. Não quero, não sou louca. Já vem com esse papo, não quero. E então quando você fala, procura um CAPS, procura um psicólogo, procura, né? Eu falo como assistente social, porque eu tinha esse filtro. Eu era referência técnica de um CAPS. Então, eu vou te encaminhar para o psicólogo. Por quê? Você está me achando com cara de louco? Então, já vincula o nome psiquiatra e psicólogo como eu não sou louco. E não é isso, né? São disfunções orgânicas mesmo que vem acontecendo com o tempo. Exato. Aquele copo que transborda, né? Copo que transborda. Aí tem outro problema também. Além do estigma da pessoa ter uma certa dificuldade, aí eu ia falar até dos policiais, porque com os policiais ainda tem, além das taxas serem muito mais altas, são níveis epidêmicos, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Porque o número é bem acima da população normal. Ainda tem um problema muito grave, que é a síndrome, que a gente fala que é a síndrome do herói, né? Imagina o policial se admitir que ele tem algum problema. Primeiro passo é vencer ele mesmo. Segundo passo é vencer todo o seu entorno. Como assim? Minha família vai perceber que eu tenho problemas, que eu sou frágil, ou que eu tenho sentimentos, que eu tenho emoções, né? E aí muitas vezes tem o estigma, não só dessa pessoa, você acha que eu sou louca, mas ou tem outra parte, você acha que eu sou vagabundo? Porque às vezes a pessoa tem problema de depressão é super incapacitante. Pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil acho que é o primeiro lugar entre número de ansiosos, não é isso? Sim, e acho que o terceiro de depressão. Então, assim, nós somos uma população, a população mais ansiosa do mundo e a terceira mais depressiva do mundo. Então, assim, vamos reconhecer essa realidade e parar, né, de tapar o sol com a peneira. Depois eu vou pedir passar um quadro sobre Campinas, que é uma referência hoje para a Organização Mundial de Saúde. Aproveitando hoje o Dia do Policial Civil, né? A maior procura da saúde mental, eu vou falar da Zona Norte, tá? Que eu tenho mais propriedade, onde eu atuei. Era policiais, militares, civil e a área da educação.
Era a maior demanda de atendimento nosso, era essa. Quer dizer, quem lida de fato no enfrentamento, da população, né? Ainda então, que seja para dar aula e tudo mais, né? O que, né, na sociedade deveria cuidar, deveria zelar, são os mais prejudicados. São os mais prejudicados. E aí você pode até contar algumas coisas peculiares lá. Depois eu falei que eu vou contar a história do menino que se suicidou lá, que é interessante. E aí no chat também que vai entrar o Pedro, que é pai de um rapaz de 16 anos, que o filho tá falando sempre em se matar. Depois aí a gente vai... Eu vou olhando o chat aqui, vou interagindo com vocês. Mas... Você quer contar o caso do menino lá? Vou contar o caso do menino, depois eu quero que você fale até dos policiais que estão me ajudando no meu trabalho aqui, né? Porque tem bastante colega meu assistindo também, então... Vamos lá. É bom pra gente... Bom, esse caso é o seguinte, e aí, aquela questão, porque foi algo, eu acho que inédito até então. Sim. Eu acho que foi inédito, porque uma criança de 10 anos se suicidar, eu não sei se ali foi algo de momento... Ou premeditado, né? Bom, eu sempre falo que as pessoas começam a falar, já devia começar a fazer terapia, né? Porque todo mundo nessa idade já tem alguma coisa em termos de trauma. Mas enfim, esse menino tinha 10 anos e ele era filho de um guarda municipal. E aí ele foi para a escola e levou a arma do pai. Conseguiu descobrir onde o pai esconde a arma, foi lá e botou a arma e levou para a escola. Chegando lá na escola, a professora estava lá no quadro escrevendo, né? Ele pega a arma e aponta para ela e atira. Só que o tiro, conforme o tiro pegou, acho que pegou no joelho dela. Conforme o tiro pegou, ela caiu. E ele se desesperou, achando, acredito, né? Achando que ela tivesse morta. Ele saiu, ele correu para fora da sala de aula, foi ali perto das escadarias e deu um tiro na cabeça. 10 anos de idade. E assim, eu não, graças a Deus, ele não estava no local, né? Porque aí foi socorrido, mas, enfim, chegou sem vida. Eu tive lá para ver o local do crime, conversei. Nossa, naquele dia eu conversei com coordenadora, com professora, porque a escola é uma escola, assim, enorme, né? São Caetano, referência, escola municipal, muito boa, tal. E aí, eu tentando entender, né? Quem é esse menino? E as professoras e as coordenadoras dizendo, não, ele é um bom menino, ele é um menino comportado, tal. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Né? E eu tenho as minhas teorias, porque depois eu junto com a psicóloga Sandra Magrini, que na época estava na USCS. Na USCS, e a gente entrevistou, né, todas as crianças que eram mais próximas dele para tentar entender. Eu tenho a minha teoria sobre isso, mas ali eu acho que não me parecia que esse menino tinha 10 anos, né? Esse caso ficou assim... Eu lembro que ficaram 15 dias os repórteres todos ficavam lá na porta da minha delegacia querendo... E aqui informações. Tinha quase nada de policial ali. A única coisa que surgiu depois foi a questão do acesso do pai da arma, né? Se o pai seria punido. Preocupado com... Enfim. Ele guardava direitinho a arma. Que, criança foi complicado. Mas, enfim, a gente tentou entender o que aconteceu ali, mas ali eu não acho que foi um processo assim, sabe? Tipo, que ele foi adoecendo. Ali eu acho que foi uma coisa de momento, que não é usual acontecer. Mas eu me lembro desse caso que foi inédito. E aí, realmente, os repórteres ficaram, foi caso de fantástico. Repercutiu muito no município. Né? E fora também. Fora foi também. Fantástico fazer uma matéria sobre isso. Sim. Né? Recentemente, ontem eu vi uma reportagem de uma garotinha de 13 anos que tirou a vida da amiga com um tiro na nuca. Ela premeditou tudo. E então, e essa criança nunca, segundo a mãe da vítima, elas eram amigas e essa criança nunca trouxe indícios de ter algum transtorno psíquico, a que matou, né? A que matou a amiga. E ela simplesmente deu um tiro na cabeça, na nuca da amiga. Saiu andando, foi para a escola, vida normal, comeu. Então, eu falo, né? Essa criança, ela traz traços sociopatas? Não sabemos. Não sabemos. Porque uma criança de 13 anos premeditar a morte da melhor amiga e dizer que ela estava com ciúmes porque a amiga estava dividida na amizade. Né? É que aí, eu acho que a gente entra num contexto muito mais complexo de valores que a gente vem vivendo no nosso país. Então,
É uma doença também. É uma falta de base, uma falta estrutural, que inclusive eu acho que começa por educação. Sim. Então a gente não tem hoje, vou falar no geral, né? A gente não tem uma referência de educação parental, a gente não tem uma estrutura de base escolar, com respeito mesmo, né? E isso vem do Estado para todos nós, né? Então eu acho que toda essa questão que a gente vem vivendo, pode colocar décadas aí, vem sendo o reflexo daquilo que a gente aprende, daquilo que é massificado na TV, daquilo que os nossos filhos ouvem, daquilo que a gente, né, já começou, acho que da nossa geração para cá, da ausência tem de se perdido políticas... muito valor, a ausência de políticas sociais e a ausência de foco na educação, que é um ponto que eu acredito muito. A gente não tem base estrutural de educação. Porque assim, eu acredito que a falta de políticas públicas voltada para isso mesmo. Porque se vem já um histórico já nas escolas, ter assistente social, ter psicólogo. Sim, observar aquilo que a criança está aprendendo, como é que ela está se comportando naquela primeira infância, principalmente. Sim, porque o professor, muitas vezes, ele não tem não vem da escola. Eu não transferi a responsabilidade, mas é uma questão de valores. Sim, os valores da primeira infância, até os 7 anos, parece que, de alguma forma, isso tem se perdido. Porque se uma criança ela já apresenta um comportamento inadequado, né, dentro da escola, ela é encaminhada para o conselho tutelar. E o conselho tutelar, muitas vezes, eles não têm a abordagem cuidadosa, porque não tem um profissional técnico lá dentro. Sim. Então a criança ela é revitimizada. E acho que quando ela também já foi para o conselho, é porque ela já está saindo do parâmetro da normalidade. Sim. Né? E a gente também tem, acho que, um processo aí importante de pensar políticas públicas, por exemplo, relacionada... Eu vi a manchete que você está falando, sim, mas eu não li a notícia, né? Mas, assim, pelo que você contou aqui, eu fico imaginando também o quanto que, se a gente pensar na questão do acesso e do porte de armas, a gente também não consegue evitar situações como essas, né? A gente tem estudos bastante importantes nesse sentido, o que é uma coisa, acho que até bem óbvia, né? Se a gente não tem uma arma ali de fácil acesso, a pessoa não vai ter como pegar uma arma e dar um tiro em alguém, né? Sobre essas questões, né, até da arma em casa, é uma opinião minha, pessoal. Hoje eu acho que nós não temos um país maduro suficiente para ter uma liberação. Leis a gente tem, mas eu acho que pune? Não. A lei a gente tem. A punição é uma outra questão. A lei está bem desenhada. Né? Mas o ponto é uma questão de maturidade nossa para poder liberar isso de forma mais acessível a todos, essa questão do porte de arma. Acho que é importante esse ponto que você colocou. Eu, particularmente, hoje, no cenário atual, sou contra. Deixa eu só acusar aqui o Dr. Cauê, amigão, falou que eu sou nota 1000. Ai, um amigo desse a gente não precisa de mais nada. E a minha colega, a doutora Fabiana Angerami, falou pra eu parar de comer, porque eu só tô... É o terceiro ou quarto negócio que eu... Ó, eu tô com os docinhos da Glaura aqui, ó. Ai, que delícia. Vou comer tudo. Vocês vão ficar só olhando. Eu até falando, aproveitando essa questão aqui, eu acho que, por exemplo, na escola das minhas filhas, escola particular, né, e tem uma estrutura melhor, sempre acompanhamento psicológico, assim, muito, da psicóloga, muito próximo. Então, assim, qualquer variação de comportamento, qualquer coisa, já chamavam a gente. Eu acho que esse acompanhamento é fundamental, até para os profissionais da saúde, que hoje nessa pesquisa que eu li, essa reportagem que eu li, eles estão com um problema muito sério, porque eles estão lidando com uma demanda que nem eles também já estão... Quer dizer, veio a pandemia, todo mundo ficou isolado, as crianças ficaram em casa não aprendendo praticamente nada, porque já é difícil prender a atenção das crianças ou das pessoas online, né, com aula online. Então, assim, todo mundo ficou, os professores ficaram em casa, os alunos ficaram em casa, todo mundo ficou, sabe, sem aquela interação social que é necessária para uma série de coisas. E aí, bom, voltou a normalidade, vamos dizer assim, perto da normalidade, todo mundo volta para a sala de aula, todo mundo adoecido, professores e alunos. E aí, como é que nós vamos resolver esse problema? Porque os professores também não estão preparados, nem eles ainda conseguiram acertar a cabeça, quanto mais lidar com essa demanda de crianças e adolescentes com depressão, vivenciando luto. Muita gente perdeu a família, muitas famílias perderam a renda, né? Como lidar com isso daí, né? Não seria
Cadê os... em vez de ficar dando nome de rua, nome de dia de As não sei das políticas contas, públicas, dia né? do pipoqueiro, nada contra o pipoqueiro, né? Todo respeito, é um trabalhador. Mas assim, vamos partir para a política pública que interessa? Vamos colocar psicólogo nas escolas para acompanhar as nossas crianças, né? Porque é isso é uma coisa que se você não... E não é só o psicólogo que é uma equipe, Lu, na verdade. É uma equipe psicossocial que a gente fala, né? Porque o nosso trabalho, o serviço social com a psicologia, ele é atrelado mesmo para fazer esse tipo de diagnóstico. Eu não entendi o porquê da assistente social nas equipes assim, de serviço social, ou de pronto-socorro, ou fórum e tal, eu não entendia. Aí depois que a gente começou a amizade, eu consegui entender. Porque assim, ninguém vai no psicólogo sem passar pela gente. É muito difícil, né? Porque a gente vai diagnosticar lá o problema social, dentro da família, dentro, né, de todo um contexto. É onde a gente vai filtrar e vai encaminhar para os profissionais que a gente faz o diagnóstico, né? Né, Dani? Isso que a Lucy comentou é uma coisa que eu senti muito quando eu estava na universidade. Eu ficava assim, meu Deus, mas é tão difícil de imaginar, por exemplo, a minha interface com uma assistente social. E quando eu comecei a estudar SUS e políticas públicas, daí eu ficava, nossa, mas como é que eu me conecto com por exemplo, uma ACS, né, uma agente comunitária de saúde? E nossa, depois que eu tive a oportunidade de conhecer esses profissionais e de trabalhar com eles, nossa, todo mundo é peça fundamental. Exato. É tudo uma engrenagem, né? É aquela história. Você teve uma chefe assistente social maravilhosa. A pessoa, a humildade, né? A humildade é uma virtude, né? A pessoa... Pra quem não sabe, né, em um dos hospitais que eu passei, eu tive a honra de ser coordenado pela Adriana, que é uma excelente chefe, uma excelente profissional. Adriana, você trabalhou com um paciente oncológico, né? Como que também é terrível, né? Sim, mas foi me jogado no colo uma atribuição assim, a partir de amanhã, todos os psicólogos e assistentes sociais do município respondem para você, mais de 200. Né? E foi uma fase muito difícil da minha vida, que eu estava passando por problemas pessoais com a minha mãe. E o enfrentamento da doença. O que é o Covid? Né? E o primeiro acolhimento, você me permite, Dani? O primeiro acolhimento de um óbito que o Dani foi fazer no hospital era meia-noite e pouco, ele me ligou e falou, o que eu faço? Foi o primeiro óbito que ele pegou como psicólogo. Eu falei, estou indo para aí. Me troquei, a gente se paramentou e foi acolher essa família, né? Você se lembra disso? Sim, na época que era uma doença mortal, que a gente não tinha informação nenhuma. Então nós imagina aí, não pode nem conviver com a família, né? Que você está no leito de morte e você não pode, a família não pode se aproximar. Nós estávamos enfrentando um ET, né? Um olhava para a cara do outro e falava assim, o que a gente vai falar para essa família? Porque não havia a possibilidade de despedida, né? Você sabia que a pessoa que poderia ter um corpo ali no caixão, mas nem a certeza que era o seu familiar, né? E a maior angústia das famílias era, será que eu estou sepultando o meu ente querido? E se me permitem, eu vou falar um pouquinho do serviço que eu desenvolvi num outro hospital recente. Foi uma experiência recente. Pensando nesse sofrimento todo, no Hospital Santa Cecília, recém-fechado, nós construímos a Sala do Adeus, onde nós permitíamos que os familiares se despedissem dos seus entes queridos. Era uma sala de vidro que separava o cadáver, o corpo, e os familiares do outro lado, eles poderiam fazer a sessão velório. Sim. Então reuniam todos os familiares e a gente... de um certo modo era um conforto. Sem dúvida, é a primeira vez que eu ouço isso um em toda conforto. a pandemia. Nossa, que ideia humana. E nós ganhamos uma premiação, eu falo que eu me sinto lisonjeada, porque é uma equipe que eu coordenava grande, e conseguir colocar isso no eixo foi muito difícil. Sim. Então, assim, eu não trabalhava só com o serviço social. Eu tinha psicóloga para acolher, porque era uma família inteira naquele momento ali. A gente dava o tempo que a família precisasse. Então, entrava psicólogo, entrava enfermagem, porque muitas vezes um ente queria, um familiar, ele tinha mal súbito, desmaiava, tinha alteração na pressão arterial. Então, enfim, foi um conjunto. Aí você vai elencando, né?
fala por que a enfermeira tem que trabalhar com o psicólogo, por que o psicólogo tem que trabalhar com a assistente social? A equipe de saúde, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Então, quando a gente fala só o serviço social e psicologia, não, gente. A saúde em si, a saúde mental, qualquer tipo de saúde, Tá bom, só uma. ela vai muito além de todos os profissionais capacitados para enfrentar isso tudo. Você sabe que o Salário da Justiça ele foi criado para fazer um trabalho inicial de apoio a mulheres em situação de violência doméstica e para combate de crimes e fraudes digitais, né? Combate à violência em internet, enfim. E, além disso, esse trabalho eu faço junto com a doutora Lucy, e, além disso, eu faço um trabalho junto com uma ONG, com uma entidade chamada Justiceiras. E aí é exatamente isso que vocês estão comentando. Dentro das Justiceiras, a cada atendimento que a gente faz, existe uma assistente. Então, qual é o primeiro nível de contato? Assistente social. Segundo nível de contato, aí depende do problema da mulher, vai para um advogado ou vai para uma psicóloga, e aí essa psicóloga entende a situação e a necessidade e encaminha para o CAPS. Então, a gente sempre fala para cada atendimento de mulher, com umas 4 ou 5 pessoas num grupo, uma falando com a outra para qual o próximo passo para esse caso, qual o próximo passo para atender essa pessoa. E o que eu percebo? Já tem quase 2 anos, né, que eu trabalho com esse projeto. Elas aceitam falar com a assistente social e contam absolutamente toda a vida, porque é como se a assistente social fosse uma acolhedora. E aí, depois desse processo, elas vão também tranquilamente conversar com a advogada. E aí o terceiro braço é entrar num processo psicoterapêutico para ela ou para os filhos. E aí ela para. Porque muitas... Na maior parte, elas não vão e não colocam os filhos para atendimento psicológico. Porque assim, o serviço social em si é uma profissão, não é que ela é acolhedora. Ela te dá a liberdade, assim, que nem o psicólogo, né? As pessoas ainda têm esse estigma. Eu não vou a psicólogo porque eu não sou louco. Mas a assistente social não. A assistente social vai me ouvir e vai me ajudar. E às vezes a pessoa conta até mais para assistente social do que para psicóloga. Sim, porque culturalmente a assistente social é aquela profissão da pessoa boazinha que vai me fazer de tudo e vai me ajudar. Só que não. É uma profissão pautada em leis e garantia de direitos. O psicólogo vai mexer com todas as minhas feridas, né? Então é melhor eu fugir. E de fato. Quantas vezes a gente encontra, inclusive com profissionais da área, eu acredito que você tenha dado sobre isso. A pessoa chega no nível, começa o atendimento com você. Você começa faz a anamnese, depois entra de fato nas sessões da segunda, terceira sessão, a pessoa desaparece. Por quê? Porque ela está começando a entrar num emaranhado da própria vida dela, do qual ela ainda não está pronta sequer para contar para você. E aí eu tenho relatos, tem psicólogos na família, amigos, que muita gente fala que geralmente no primeiro mês e meio, a pessoa desaparece. É difícil, né, conseguir criar esse vínculo de confiança mesmo, num tempo às vezes tão curto de atendimento, que é o padrão, né? E assim, é complicado por vezes, assim, de entender, né, o que o psicólogo faz. Muitas vezes, assim, tem um desconhecimento muito grande, tem essa taxação do, é coisa de gente doida, né? E, além disso, ainda é uma profissão que necessita da seguinte compreensão, né? Que eu até menciono isso quando eu estou começando o processo de acompanhamento psicológico. Seja no consultório, ou se eu vou começar a acompanhar alguém no serviço público, eu sempre aviso para a pessoa, olha, é normal que a gente inicie esse processo, que talvez você passe a desenvolver uma certa empatia, um carinho por mim, que depois você passe a me odiar, que depois você volte a gostar de mim, né? Isso vai acontecer, né? Sim. E é importante que isso compareça, por favor, sinta-se à vontade para falar o que você está gostando, o que você não está gostando, tudo isso é material, é muito relevante. Sim, mas é um desafio, né? É um desafio. Assim, receber essa pessoa já é uma vitória, e dar a continuidade no tratamento, eu acho que é uma segunda vitória bastante grande também, né? Sim, daí vai do manejo, sim, né? Sim. Principalmente de muito estudo e da prática, né? Que a gente também vai aprendendo ali desenvolver esse know-how que é muito importante. Bacana, muito bom. Só o André Mastellini, que por coincidência a gente conhece esse sobrenome. É meu primo, manda aplausos para todos os profissionais da saúde. Mas nós temos perguntas aqui, temos assuntos direcionados aqui para jogos. A Fabi pergunta dos jogos virtuais e das redes sociais. E aí alguém perguntou sobre bullying. E nós estamos recebendo no chat o Pedro, que o filho dele parece que está aí falando insistentemente em suicídio, tem 16 anos.
Eu não sei se ele vai poder ficar, que ele falou que ele está num treinamento, mas se ele quiser fazer alguma pergunta, eu vou estar até atenta aqui no chat. Por enquanto, então, os tópicos são esses aqui, os jogos virtuais das redes sociais. A gente já veio até conversando no caminho, né? E o que eu falei agora há pouco, né? Que a rede social dá uma ideia de que tá tudo lindo, maravilhoso na vida dos outros. Romantiza. Romantiza, exatamente. Eu, Isso é um problema. Eu sou uma pessoa que, se eu pudesse... inclusive, existem pesquisas agora falando que mais de 20% dos brasileiros hoje gostariam de não ter suas vidas atreladas à rede social. Então, já existe um movimento das pessoas, inclusive brasileiros, né? Esse é uma pesquisa brasileira, depois eu até coloco a fonte no chat aí para todo mundo, veio da Forbes. Olha que interessante, né? Para um país que respira rede social. O Brasil hoje é o país que mais consome rede social. É uma espécie de fanatismo. E aí, nisso a gente inclui jogos na questão da adolescência, dos jovens. E eu acho que a Fabi até colocou essa questão, porque tem adolescente, eu tenho adolescente em casa, é um ponto extremamente importante, porque eles ficam extremamente isolados da sociedade, do mundo, quando jogam, e estão extremamente inteirados naquele mundo que é virtual. E ali, gente, tem absolutamente de tudo. Tem ódio, tem ameaça, tem calúnia, tem difamação, tem briga, São tem aliciados, encontro de brigas. São por aí. aliciados. Exato. Então é um mundo que às vezes você acha que seu jovem está lá estudando, ou está na faculdade, ou está no colégio, ou está fazendo alguma lição em EAD, algum e-learning, né, um curso, ele está jogando e ele está sofrendo uma pressão psicológica imensa. Qual é o caminho para observar isso? Controle parental de internet. O que é um controle parental? São ferramentas que as mães, os pais podem colocar em seus dispositivos, onde controlam o tempo, por exemplo, isso o próprio Google, vocês podem pesquisar, ferramenta de controle parental, inclusive o Google oferece aí ferramentas para serem baixadas de forma gratuita, a Microsoft tem, enfim. Façam esse controle. Se o jovem for um pouco menor, sei lá, 12, 13, 14 anos, é 1 hora por dia. A definição, ela tem que vir dos pais e não deixar livre para criança, né, para adolescente fazer o consumo. Tem menino que passa a noite jogando. Eu já tive esse problema em casa. E aí eu observo sempre, sempre tive controle parental e eu corto. Né, dentro das configurações você simplesmente derruba a conexão. Simples assim. Mas é algo que precisa ser observado. Porque às vezes essa é a raiz da situação que o jovem está sofrendo. Né? Da situação de depressão que o jovem pode estar sofrendo dentro de casa. Para as meninas, existem outros pontos sobre a questão da cultura da beleza. Então, elas veem as blogueiras, a perfeição das blogueiras, a riqueza, o luxo, as viagens. Assim, para ter uma ideia de dados, no Brasil as pessoas ficam conectadas por dia, em média, 3 horas e meia, 3 horas e 34 minutos. Gente, isso é o período de uma faculdade. Isso é o período de um curso. Todos os dias, né? Então a gente pode considerar a Fabi tá falando aqui que ela tem os links que são... Ela tem tudo no celular. Ela sabe que ele tá acessando, exatamente, quanto tempo. E assim, tá com algum problema? Corta a conexão. Eu já tive... Eu sou um pouco mais radical. Quem me conhece sabe. Deu um determinado período, né? Meu filho não precisava mais disso. A gente sentava e conversava. Cara, tá jogando demais? Te dou meia hora. Cara, não parou ainda? Arranca a fonte e esconde. É chato falar, né? Uma questão dessa dentro de casa, mas assim, para mim esse é o melhor controle. O controle é o limite. Não tem jeito, né? Porque eles perdem a noção de realidade. Os nossos jovens não têm noção de realidade. Para você ter uma ideia, jovens, eu já considero essa idade como adulto, mas de 17 a 24 anos, 70% desses jovens, isso é uma pesquisa que saiu na BBC, eles não têm noção, discernimento do que é um fake news de uma notícia real. Assim, a gente está alienado, a gente está vivendo numa sociedade completamente alienada, que não tem noção, percepção de realidade. É o mundo de Bob, né? Sabe? E ele é feroz, ele não é necessariamente um mundo de Bob lindo, ele pode ser um mundo de Bob extremamente agressivo. Deixa eu passar a pergunta do Pedro, que assim, que é importante aqui, aproveitar que ele ainda não entrou em treinamento, que acho que ele está ouvindo o que a gente está falando. Primeiro a Cedras falou para você fazer um programa só sobre as justiceiras, aí vamos ver o que dá para fazer, né? Tá bom. E o que mais que nós temos aqui no pessoal que chegou no chat? Meu primo falou que ele não é só um primo, é um primo orgulhoso. Obrigada, primo, eu também sou. Enfim, o Pedro está falando o seguinte, por que isso acontece, deixa eu ver, por que isso acontece na vida de um jovem que tem tudo e pensa nisso?
pois eu, como pai, sempre dou atenção e falo que o amo e sempre estarei para ele. Bom, eu vou deixar os profissionais falarem, mas eu vou falar como pessoa. Pode ser várias coisas, pode ser até realmente um desequilíbrio químico mesmo, porque nós somos, né, compostos de células e existe química e existe um desequilíbrio que pode ocasionar isso daí. Porque senão o rico não teria depressão, né? O rico tem tudo, não teria depressão, e tem. O que é? O que é depressão? O valor de tudo? Não, e o que é o valor de tudo? O que é tudo, exatamente. tudo. Então, assim, primeiro não se sinta culpado, mas os profissionais estão aqui para falar por que um jovem que tem tudo pensa em suicídio, se ele como pai dá atenção, fala sempre que o ama e sempre estará lá para ele. É difícil falar falar um caso tão assim, né? Só com esses dados, assim, é bem difícil. Mas ó, vamos lá levantar algumas coisas. Eu tava pensando talvez? Aqui, enquanto eu estava falando, quando a gente fala de um transtorno de humor, como os transtornos depressivos, a gente está falando aí de um transtorno. Os transtornos, eles não têm uma relação causal, né? A gente não vai ter, assim, uma base sustentável para afirmar assim, porque aconteceu tal coisa, porque fulano não tem tal coisa na vida dele, que ele desenvolveu depressão. Não, mas a gente levanta questões multi. Então, a gente tem, na parte da anamnese, o intuito de levantar diversos fatores aí para ir subsidiando hipóteses relacionadas a isso, para, junto do médico, fazer o diagnóstico, que a gente vai levantar aí uma hipótese, né? E o médico que vai bater o martelo nesse sentido, que vai finalizar o diagnóstico. Então, nesse sentido, uma questão que vem forte para mim desde a universidade é que primeiro a gente descarta a base orgânica, né? Para não correr aí um equívoco grave de acabar tentando psicologizar uma coisa que na verdade tem ali um fundo muito importante químico, né? O que você diz por base orgânica, né? Eu não tenho, como eu disse, não é o meu mundo, me esclarece melhor, né? O que é isso exatamente? Então, a gente vai pedir para um colega médico fazer uma avaliação nesse sentido, para ver como é que estão ali, né, como é que está a saúde do ponto de vista médico ali daquele paciente, né? Muito provavelmente ali num primeiro encontro, o psiquiatra ele deve solicitar uma série de exames ali pro paciente, para ter uma noção de como ele está, né? Então, por exemplo, tem condições, às vezes, eu conheci já uma pessoa que ela estava ali com uma suspeita de estar começando a desenvolver o quadro de depressão e simplesmente ela estava com carência de uma vitamina. Olha, que vitamina seria hormonal, essa? ainda mais mulher, né? Hormonal é bem... Principalmente a não dele, é o caso né, dele, mas Sim, assim, isso. mulher tem muito isso, a gangorra hormonal e emocional da mulher assim, é muito mais nítido, né? Sim, e daí é muita responsabilidade minha ficar, por exemplo, com uma pessoa com, por exemplo, algum distúrbio hormonal e eu ficar lá com ela, lá no consultório, Sim. Sendo que assim, eu não vou conseguir abarcar aquilo. Então, primeiro eu preciso descartar a causa orgânica, né? Tá, aí eu entendi. peço essa parceria do colega Entendi. e vou vendo o que mais diz respeito a essa situação. Bom, então, de Aquele repente- paciente mesmo que nós atendíamos, né? Ele tinha um problema de tireoide que desencadeava o humor dele. A tireoide, ela causa filho um monte daquela- de, né, um daqueles desequilíbrio na pacientes. tireoide que tem um monte de Então, sintoma, né? Aí, vamos supor, né? E aí tenho lá meu adolescente em casa, que eu acho que ele é aquele bicho meio esquisito, meio quietão, né? Que adora ficar num videogame. Qual é a sua sugestão? Levo num clínico geral? Levo, de repente, num psiquiatra para fazer uma anamnese, para puxar um exame de sangue geral? Você acha que isso pode me dar algum indício, algum sinal? Qualquer colega já é um ótimo começo, né? Então, assim, começando a se cuidar tá ótimo. Mas, assim, se for, por exemplo, uma questão, vou pegar bem o que você me falou. Então, assim, tô vendo um adolescente diferentão ali, né? Que tá me chamando a atenção. Pode levar no psicólogo, né? Acho que pode ser o começo também para centralizar, para de repente ser o profissional ali de referência, né? Do caso, por mais que ele vá solicitar ali ajuda de demais colegas, né? Provavelmente vai ter um trabalho importante aí psicológico a ser desenvolvido. Bacana. Mas acho que pode ser um começo, pode ser uma saída para quem tem um adolescente dentro de casa. E de repente, assim, o que você entende como diferentão? Porque tem família que o núcleo familiar é doente, a mãe, por exemplo. A mãe, ela adoece uma família inteira. Então, os filhos, eles tendem... A questão é a mesma, é uma mãe diferentona. Meus filhos, de repente, devem Só que essa encaminhar. mãe não vai fazer esse diagnóstico que os filhos têm problema.
Mas eu acho que é um trabalho... Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é conscientização. Né? Então é o filho, é a mãe, é o marido, é uma tia, é uma amiga. Porque sabe? eu conheço um núcleo familiar Faz que o problema era a sentido. mãe. Sim, faz sentido. Ela adoecia os filhos. Sim. E então ela não conseguia, por exemplo, falar assim, ó, o meu filho é diferentão. Diferentão era a mãe. Os filhos eram também todos estranhos. E, inclusive, foi um paciente atendido por mim. E aí eu encaminhei para os profissionais e descobriu que o núcleo era a mãe. Inclusive, agora que você está falando isso, né, vem muito uma coisa que é meio problemática em consultório, porque assim, os pais eles chegam, por vezes eles entregam lá a criança, adolescente, olha, tá aqui, e vão embora até do consultório às vezes, não querem nem ficar aguardando na sala de espera, e assim, é para eu fazer o meu milagre lá isolado com a criança. Isso que acontece. Sim, em 1 hora, e daí o resto todo da semana, né, que assim, é onde realmente a terapia acontece, é Sim. fora do consultório, Sem dúvida. né? Aí fica complicado sem essa ajuda do lado de fora, que é onde a coisa acontece. Então eu desenvolvo esse trabalho, né? De que por vezes eu vou precisar bastante mexer com o sistema familiar para conseguir afetar aquela criança ou adolescente. Até porque, principalmente quando a gente fala de criança, a gente está falando de um ser humano que ele está mais refém ali, né? Das contingências ali do ambiente, né, do que um adulto ou um adolescente de certa idade, que ele já vai ter uma maior autonomia nesse sentido. Sim, entendi. Aliás, eu sempre digo, quando me pedem para falar sobre violência doméstica, alguma palestra sobre feminicídio, violência doméstica e tudo mais, eu sempre falo o seguinte, olha, é um erro achar que a gente está lidando apenas com violência contra a mulher, porque não é só violência contra a mulher. Quando você tem uma mulher sofrendo violência dentro de um lar, tem toda uma família no entorno, tem as crianças, todo mundo está sendo atingido por aquilo. Então, não é só uma questão... Violência contra a mulher não é só contra a mulher, é contra a família. E aí, nessa linha do que você está falando, da conscientização, o Marcelo Silva falou, vocês acham que... Você viu, né? Vocês acham que as escolas deveriam ter programas envolvendo pais e alunos acerca do tema, com o objetivo de informar e prevenir sobre os perigos na internet? Total. Com certeza. E só para emendar, né, pra gente, né, a Cedra está falando, a mãe dela tem Hashimoto, só agora conseguiram que ela aceitasse o tratamento. A doutora Fabi fala, infelizmente a maioria dos profissionais não solicitam exame, já prescreve medicação na primeira consulta. Bom, aí é outro problema. Mas a questão da conscientização, eu acho que, né, o objetivo é falar sobre o tema, né, cansar, porque é isso. Do mesmo jeito que eu falei, você está falando, deixa lá a criança lá como se fosse... deixar o cachorro para tomar banho ou o carro no lavar rápido, depois você pega e acha que aquilo lá já funcionou, né? Já fez a limpeza. Não é assim. É um processo que tem que envolver toda a família. Porque muitas vezes o CAPS, eu falo assim, que o CAPS, pelo menos o que eu trabalhava, parecia um depósito. As famílias iam lá, entregavam eles no portão, na creche. Buscava, queria milagre, pegar melhor. Daqui a pouco acontece. Se impregna o paciente... Porque é a visão que a família tem, só que é uma família adoecida também. Sem dúvida. Impregna o paciente, devolve ele calminho, bonitinho. Outro ponto importante, né? Tava lembrando aqui. Essa questão de entrega o adolescente. Observa quando vocês falam, né? Entrega o adolescente no CAPS. E eu bato muito nessa tecla. Muitos pais entregam o adolescente à rede social e à internet livre. Uhum. É por isso que quando a gente fala, por exemplo, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, se você for ler as cláusulas de aceite, de participação, né, da comunidade, é no mínimo de 14 anos. Para que o adolescente já tenha um certo conhecimento, né, uma maturidade aí mental para poder lidar com determinadas questões. E o que eu percebo, inclusive, com pessoas muito próximas a mim, é que as mães terceirizam a educação do filho, ou aquela chatice de cuidar do filho, quando elas estão cansadas, né, depois de um dia de trabalho. Aí também é uma outra questão, é um outro problema. Mas assim, terceiriza o filho para a internet. Deixa lá porque ele fica quieto. Isso é o que tem acontecido. E isso é o que tem transformado a nossa sociedade. Isso é a doença que a gente está vivendo, a maior doença que a gente está vivendo. Entendeu? Porque... dá esse livre acesso, ela pesquisa qualquer coisa, um monte de blogueiro famosíssimo, milionário, ensinando porcaria, ensinando bobagem, ensinando bullshit, ensinando o que não se deve, ensinando uma série de questões antiéticas, né, sobre relacionamento. Bom, tem de tudo, né? Eles são aliciados, né? Quando a gente fala até das músicas hoje, que estão no auge. Bizarro.
É que eu falo, é uma falta de valor estrutural. Né? Sim, não, os valores A gente, deles como cada dia pais, estão se perdendo. compactuar com isso. Sim, né? Compactuar com meu filho, com a minha filha, ouvindo determinado tipo Sim. de bizarrice. Né? E daí isso é muito importante, né? Ser trabalhado desde sempre. Nesse sentido, tem algumas orientações bem legais da Associação Brasileira de Pediatria que eles vão trazendo com base em estudos a indicação para faixa etária de tela, né? Então, Exato. de tal ano até tal ano é indicado Isso. no máximo até tantas horas. Isso. E esse trabalho é bem interessante de ser desenvolvido, só que é aquilo que você estava falando, demanda paciência, porque a entrega da tela é assim, o filho está perturbando, né, está sendo criança, toma a tela, né, Terceiriza, joga para a internet cuidar. Isso, em vez de ter o trabalho de pegar e sentar, né, E ler um livro, ver contar o que uma está história, acontecendo, contar uma história, jogar um jogo, jogar uma bola, né? Então, tem muito essa questão, mas assim, se o trabalho ele for desenvolvido, pode ser bem interessante, porque a tecnologia, ela é, enfim, uma grande aliada nossa na saúde, inclusive. Pode ser uma ferramenta muito bacana aí para o desenvolvimento psicoemocional dos jovens, mas assim, depende da maneira que for usada, né? Então, por exemplo, essa questão até de interação em certos espaços, né, pode ser bastante importante para desenvolvimento, para o contato com outras pessoas ali. Só que é bem interessante, dependendo ainda mais da idade, essa questão do monitoramento é bem... sem dúvida. É fundamental, inclusive. Aliás, eu diria que quanto maiores... É interessante essa colocação. A gente imagina que quanto menores as crianças, mais a gente deve controlar o que elas veem. Eu acho que o controle deve ser maior na adolescência. Porque aí elas de fato sabem o que elas estão indo buscar. Elas já estão recebendo uma série de nudes, sabe, assim, uma infinidade de aliciamento, inclusive com venda de packs pela internet, que fazem com que as meninas ganhem algum dinheiro, e aí elas abrem uma conta virtual, os pais não ficam sequer sabendo, acho que essa é uma pauta que a gente pode conversar depois dentro do sala, os pais não ficam sequer sabendo que essa menina tem, inclusive, uma condição de remuneração, e aí isso fomenta ela para comprar as coisas e tal, vira um vício. Uma disputa. Vira um vício. E uma fato. disputa, não, né? ela É uma disputa na internet. Eu quero ela ficar mais bonita que a outra, exato, ela mas, consegue Tem mais comprar, fãs, ganha comprar mais. produto, né? Enfim, e aí ela é um trabalho. Ela como se ela, na cabeça dela gerasse trabalho e o pai e a mãe não tem noção do que está acontecendo ali. E isso vira uma bola de neve absurda, né, se a gente for parar para pensar, porque justamente a questão da tecnologia em si, ela já é uma questão bem problemática se a gente pensar, dependendo do uso, com a questão das modificações dos nossos padrões no sistema nervoso central. Exato. Então, a gente já está, por exemplo, com uma atualização aí nova do manual da OMS, o CID-11, ele já vai trazer aí, né, alguns diagnósticos novos relacionados a jogo online, jogo offline, e a gente já está aí com toda uma área estudando uma questão de uma angústia e uma ansiedade relacionado à ausência ali de uso de eletrônico, das pessoas não conseguirem ficar ali sem uso de eletrônicos, celular por né? perto. Que é a nomofobia, mas assim, está ainda sendo estudado, né? Não está incluso no material. É isso que eu ia te colocar. Eu entendo essa colocação do CID, né, inserido como transtornos. Acho super importante. Mas vamos falar, nós, profissionais comuns aqui, vocês da área da saúde, até a gente, como tecnologia, ou como identificar o meu filho em casa, se a gente já percebe que ele está num nível que já é um transtorno ou não. Se a gente em casa não consegue, né, eu acho que nem a maioria dos profissionais hoje consegue chegar neste nível de entendimento, de conhecimento, e falar, olha, esse adolescente tem o CID XYZ por um transtorno offline, online. Isso está muito novo ainda. Tudo que está acontecendo na internet está muito recente, está muito novo. Os pais não sabem o que está acontecendo. Diferente dos filhos, se você sentar, que eles não falam, mas a gente sentar com um adolescente, o que eles sabem, o que eles conhecem de internet, ia deixar vocês assustados por um mês. Eu posso assegurar sobre o que eu estou falando. E talvez o que eles não conheçam é, sei lá, andar aqui na rua, né? Exato, talvez porque a gente não solta, e a gente acha que ele está protegido lá dentro de casa. Não. Não mesmo. E daí me chama a atenção isso que você falou também, esse exemplo relacionado, por exemplo, a até caso de nudes, né? Que assim, a gente tem uma condição muito complicada aí envolvendo especificamente as mulheres, né? Que são as que mais sofrem em relação a isso. Exato. Né, que assim, tem uma cultura muito
pesada por detrás. Enraizada, né? Que tem a ver até com machismo, né? Então, assim, a mulher ela acaba sofrendo muito, também vinculado a esse processo. E também, por outro lado, se a gente for parar para pensar, né, quem está consumindo esse material que está incentivando isso também, vai estar também relacionando aí um outro processo de compulsão importante, provavelmente, que é o de masturbação, de consumir esses conteúdos e tudo isso é uma bola de neve. Isso é viciante, né? Esse recebimento de nudes, esse acesso a essa questão da pornografia muito jovem, né? Então isso vicia literalmente o cérebro, né, dos adolescentes. Eu posso relatar um caso de um adolescente que eu atendia no CAPS, pegando o gancho do que o Daniel falou. Ele só falava isso comigo, ele só queria falar sobre masturbação e as revistas que ele via e os acessos da internet. Nossa. Então, assim, e eu tinha que atendê-lo assim, na maior naturalidade. Sim. Né? Eu estava ali com um profissional. E ele falava assim, eu me sinto à vontade de falar com você. Por quê? Porque eu não ia mexer na ferida dele, né? Olha. Eu te ouço. Fala que eu te escuto. E ele não queria ser atendido por psicólogo, por terapeuta, por psiquiatra, por ninguém. Ele queria falar comigo, que era assistente social, e não mexia na ferida dele. Então eu deixava ele falar tudo que ele queria, todas as besteiras do mundo, eu ouvia. Então eu, como mulher, eu me sentia meio vitimizada também. Porque é constrangedor ouvir o que eu ouvia. Só que ele tinha indícios muito fortes de suicídio, esse paciente. Muito forte. Ele chegou a ficar internado no pai Mandaki por tentativa de ingesta medicamentosa compulsiva. E ele se sentia acolhido. Eu não sei se eu era uma figura representativa para ele, de símbolo de alguma coisa, sei lá. Só que ele detalhava as coisas que ele fazia num quarto fechado, assistindo os vídeos, né, nesses X dos, sei lá, dos quanto. E eu ouvia. E eu falava para ele, e eu tentava falar para ele, mas vai por outro caminho, vai praticar esporte, vai fazer caminhada, vai... Né? Eu ia dando alternativas para ele sair daquele círculo vicioso que ele estava. Ele sabe como é que eu faço? Assim, assado. E eu respirava. E eu tentava. É a realidade dele, né? É a realidade dele. E a mãe dele falava assim, eu não sei, porque quando ele ameaça que ele vai fazer ingesta compulsiva de medicação, eu falo, eu vou levar você para conversar com a Adriana. Ele falava, então tá. Então se eu vou conversar com ela, eu não faço essa ingesta. Então era uma barganha que ele fazia com a mãe. E eu ouvia e eu me sentia constrangida de ouvir. Só que era o jeito que eu tinha de acolher aquela mãe e aquela família. E ele falava assim, detalhadamente, tudo que ele fazia. Mas sabe que esse tipo de escuta que, pelo que tu tá descrevendo, imagino que tu fazia, é o tipo de escuta que a gente indica, por exemplo, em situações da pessoa relatar, sabe, uma ideação suicida. A gente indica muito esse ouvir, né, você estando lá com uma qualidade de presença, mas ouvir sem julgar. Sim, né, sim, sem julgar. Sem até, por vezes, enfim, dar ali uma ideia ali mega otimista para a pessoa naquele momento, mas é acolher mesmo. É acolher. Né? É acolher ali o relato daquela pessoa pelo relato. Então, como eu era profissional, que eu não ia cutucar a ferida dele, eu ia ouvir, eu ia dar alternativas para ele, né, tentar dar alternativas para ele sair daquele círculo vicioso. Eu era eleita a participar de tudo da história dele, né? Contextualizar toda aquela história dele. Uhum. E quando eu falava para ele, eu vou te encaminhar para o psicólogo, vamos passar no psiquiatra. Não. E assim eu arrastei esse paciente 3 anos. Até um dia que ele ficou na UTI. Por ingesta compulsiva. Nossa. Ele ficou bem ruim mesmo. Aí depois eu me desliguei da saúde mental, né? Eu não sei nem o que aconteceu com ele, mas foram 3 anos arrastando assim. Era medicação e ele fazia 2 vezes sessão comigo por semana. Eu aumentei as oficinas dele, né? Então, se ele fazia oficina, por exemplo, vamos fazer oficina de desenho. Você vai estar perto? Então, eu me sentia rendida, né? Eu tinha, por exemplo, um paciente que ele gostava de ouvir rock
Eu com um fone, ele com outro. Então às vezes você tem que se render, você tem que acolher, você tem que entrar na vibe Entrar deles, no mundo deles, para você ter confiança. Você trazendo esse paciente para perto, você consegue delegar a outros profissionais para te ajudar a fazer aqueles atendimentos. Mas é bem difícil, não é fácil. E assim, eu acho que hoje melhorou muito, porque antigamente, hoje até os planos de saúde tem psicólogos e psiquiatras conveniados. Antigamente não, se precisava, você tinha que pagar. Aí o acesso era mais difícil. Em termos de rede, né, eu sei que... Ô, Maicon, você consegue colocar na tela aquele último... Olha, saúde mental de Campinas, que a Folha lançou uma matéria falando que a cidade é referência, né? Porque eles aumentaram bastante os investimentos na área de saúde, integraram, criaram, assim, muitas coisas. E olha só, eles investem 9% do orçamento da saúde, o recomendado pela OMS é 6%. E aí a gente vê que eles têm mais unidade psicossocial do que o recomendado pelo OMS e o que tem no Brasil. E aí as taxas deles de suicídios caíram assim absurdamente, né? Quer dizer, tem base, eles né? Eles fazem um tratamento preventivo, tem né? correlação. Sim, tem correlação. Né? Então, porque a gente fala muito sobre suicídio, tentativa de suicídio, só que para chegar até lá é um processo. Exato. Por que a gente tem que esperar chegar até lá? A gente tem que começar a detectar isso antes. Falta das começar a falar sobre isso. E ter todo um aparato para poder absorver essa demanda. Então, assim, tem que estar atento, porque é o que o Pedro falou. Mas o filho dele falou que tá querendo se matar e ele não tem tudo. Então, mas alguma coisa tem. Talvez ele não esteja preparado para conversar com você, Pedro. Talvez você precise colocar alguém para intermediar essa conversa. Um profissional. Já é difícil, que às vezes a pessoa tem problema, ela não consegue falar, ela não consegue admitir, ela não consegue passar aquilo. Então, assim... Inclusive, existem aplicativos hoje muito interessantes e funcionais. Eu até recomendo acho que é psicologiaviva.com.br. Uma série de profissionais cadastrados, cada um com a sua seu segmento, né, de atuação. São consultas de valor popular. Isso é muito interessante. Então, Pedro, né, se seu filho, até se você tem uma dificuldade de levar o teu filho, né, numa clínica num primeiro momento, coloca a consulta online, entende um pouco mais do mundo do seu filho, né, senta para ter uma conversa, mas não abordando sobre esse assunto, sobre essa questão, essa vontade que ele tem de se suicidar. Essa é a última palavra que você tem que colocar nesse dicionário de conversa com ele. A primeira é identificar o que ele gosta. É futebol? É pescar, cinema, e aí começa a promover como se fosse um círculo virtuoso mesmo de atividades recorrentes, e começa a levar esse menino, né, em passeios que ele goste, né, e aí dentro desse passeio você se planeja para perguntar 2 ou 3 coisas em relação a esse assunto, ao assunto que ele gosta. Então começa a trazer ele para um teu círculo, mas de uma forma positiva, né, não julga, não tenha preconceito. Às vezes, não estou falando que é o seu caso, mas eu já tive atendimentos também com adolescentes da questão da justiceira, que o pai não aceitou porque o adolescente dentro de casa disse para a família que era homossexual. E aí virou um pandemônio dentro da casa. A gente precisa ter o entendimento dos nossos filhos, a gente precisa observar o que está passando na cabeça do nosso filho, né? Então, né, nesse primeiro momento, acho que no meu entendimento aí de abordagem, não fica pressionando, você precisa sair de casa, você precisa fazer isso. Cara, o que você gosta de fazer? Cinema. Vamos no cinema junto? Vamos pescar junto? Vamos dar uma volta? Vamos correr? Vamos caminhar? Vamos na academia? E os índices de diagnóstico de CAPS-I, que é o CAPS infantil, é devido à homossexualidade mesmo. Então, eu peguei uns 2 casos desse ultimamente, né? Isso me chamou bastante atenção, porque, obviamente, a família já não era estruturada, não vinha bem, mas quando o jovem teve a coragem de chegar para a família e falou, apanhou todo mundo dentro de casa, de forma recorrente, assim, né? Como lidar com esse caso? O problema não é o adolescente, o problema é o pai. O problema é o julgamento, né? Ô Dani, fala um pouquinho da parte orgânica. Tanto que é interessante aí parar para pensar que, por exemplo, nesse caso que vocês estão falando,
essa criança e esse adolescente, né, que vão começando a manifestar questões aí, seja de sexualidade, né, de orientação sexual ou de gênero, o trabalho, por vezes, é feito nesse sentido de fortalecer eles Exatamente. para conseguirem lidar, né, com a intolerância do outro. Deveria ser o contrário, né? Aqui na sua casa você tem tudo. Né? Deveria ser o contrário. Pô, eu não aceito você, é o contrário. Aqui em casa, por mais que você vai ter problemas na rua, aqui em casa é o teu alicerce, aqui é a tua proteção, aqui você tem tudo. Então, se imagina que se no lar tá faltando isso, né, aí que cada vez mais, então, esse jovem, ele vai se afastando. Porque a grande verdade é que a gente está numa sociedade diferente. Nossa sociedade está numa mutação imensa, principalmente sobre esse aspecto hoje em dia. E os próprios jovens se aceitam e os pais ainda não. Sabe, é um pensamento digital que os jovens têm, um pensamento analógico, né, que os pais têm, eu diria dessa forma, assim, né? É bem interessante o nível das discussões que estão sendo difundidas, né, nesse sentido de saúde, hoje em dia acho que vem colaborando bastante com essa mudança, né, em relação à juventude. E cada vez mais é interessante, assim, os indicativos que a gente tem, por exemplo, para compreender que as pessoas, elas nascem como elas nascem, né? Exato. E que, assim, não tem nenhum tipo de prejuízo, né, nisso, porque ainda tem gente que, enfim, vem com questões extremamente preconceituosas, discriminatórias, e dizendo que, não, as pessoas hoje em dia estão sendo, estão virando, né, estão sendo aí influenciadas, né, e não existe isso, né? Deixa eu ver, acho que tem algumas perguntas aí. A Fabi... Sobre erotização, Isso, né? Vai aí, Lu. Toca aí. Marisa e André, né? Na opinião de vocês, Adriana, qual a solução para acabar com a erotização de menores nas redes sociais? Cara, é controle, porque isso é um fato, isso é uma realidade, é controle parental. É uma máfia, na verdade. Não, porque existem, exato, tem muito dinheiro movimentando atrás disso, a gente é só a ponta. Né? O nosso filho é só a ponta do iceberg. Como é que a gente pode falar? O produto. É o produto. Sabe? Então é o controle. É o controle. Porque é uma máfia lícita, né? Porque tá exposta aí. É como se fosse uma droga, porque eles estão viciados nisso. Os adolescentes. E Toda a sociedade. Caminho sem volta. Toda a social, sociedade. Né? Nós vamos ter que aprender a trabalhar com isso. E um outro ponto que ele falou, só voltando em relação aos nudes que afeta muito as meninas, as mulheres e tal, e isso, inclusive, é gatilho para suicídio. Para pessoas que são casadas, inclusive, muito para adolescentes, meninas, é um gatilho violentíssimo para suicídio. Uhum. Sim, sim. Toda essa exposição e a repercussão a partir daí. É controle. É controle, é conversar, é entender, é respeitar, né, as diferenças dos jovens, principalmente, né, para não chegar nesse ponto de omitir quem ele é, né, para não gerar uma série de conflitos que pode chegar ao suicídio mesmo. E um trabalho também acho que é importante aí nas escolas também de orientação, né, adequada para cada faixa etária, né, utilizando aí, enfim, meios e linguagem adequadas aí para cada faixa etária sobre essa questão da exposição também. Sim, sim. Até o André está colocando aqui, né, que é difícil uma solução na internet porque existem leis. Não existem leis, existem leis, né? Mas a grande verdade, como a Adriana falou, a gente está lidando com mafiosos, né? Principalmente com pandemia, a questão da máfia, né, da bandidagem, ela deixou de sair do mundo físico e se voltou enormemente para o mundo virtual. Sim. Né? Porque, inclusive, é muito mais fácil, muito mais difícil de rastrear, muito mais difícil de localizar, de reaver valores, né? Então, o que cabe a gente é conscientização e controle, que é exatamente o trabalho do Sala, né? E aí cai de novo nesse trabalho que a gente deve voltar a fazer, inclusive, agora no canal. A gente fazia na rádio, né? Na Rádio ABC, a gente fez um período na rádio. A Lu faz bastante divulgação dentro do espaço do Instagram, @SalaDaJustiçaABC. Mas é uma conscientização. O que a gente faz aqui é um trabalho realmente social. E não tem como fugir do controle. Assim como eu acordo meu filho todos os dias, dou banho, troco almoço, observo também o que ele olha na internet. Tem que fazer parte da rotina, né? Uhum. Porque senão depois é aquela história, a prevenção sempre é o melhor remédio. Senão entra porque depois é o que eu falo, essa questão mas química. Até chegar lá, já causou tanto prejuízo. Tem coisa que a prevenção, assim, ainda continua sendo o melhor remédio. Senão entra no vício. Exatamente. Senão entra no vício. E assim, existem estudos, inclusive, né, sobre essa questão da pornografia, inclusive. Ela é uma cocaína.
ela tem a função, né? A pornografia, por exemplo, tem a função de uma cocaína, de um estímulo de cocaína na vida da pessoa. E ela não consegue voltar para trás. A função da endorfina, né? Exatamente, Na verdade, do prazer. Exatamente. Né? Bom, e aproveitando, né, que nós estamos aí às vésperas das eleições, né? Vamos aproveitar para colocar lá no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, né, nos cargos também de prefeito não, governador, Deputado, senador. Vamos aproveitar, gente, vamos votar consciente, vamos escolher melhor os nossos representantes, porque eles sim, eles podem, às vezes eles podem não ajudar, mas quando eles atrapalham. Então, assim, vamos escolher pessoas que tenham condição de modificar a legislação que às vezes é necessária para atuar nesses casos, como por exemplo essa história da psicólogo nas escolas, por exemplo. Exato. Aí o político quer fazer o dia do não sei quem, o dia não sei quem, de comemoração. Legal, é importante, mas cadê essas políticas públicas, né? Cadê a materialização dessas políticas públicas que são necessárias para a gente poder resolver essa série de questões que nós estamos nos deparando aí, que, quer dizer, a gente tem um mês para discutir isso, prevenção ao suicídio, mas na verdade essa é uma discussão um trabalho de diário. todo dia, né? E que não dá para fugir. Quanto mais você foge da discussão, pior fica a situação, né? Então, lembrando que nas eleições vamos votar consciente, por favor, né? Porque depois aí a gente fica 4 anos chorando e reclamando, não adianta nada. Eu acho que para encerrar, eu deixei alguns links aí nos chats para vocês, tá? E até acho que encontrei alguma forma de resposta aí para a doutora Fabi, talvez para o pai do Pedro, né? Então, como ajudar, né? Em primeiro lugar, ouça com atenção tudo que a pessoa está sentindo. Não julgue, não tenha preconceito, não dê conselhos, né? Do tipo, você precisa, né? Sem imposição. Comece a ter conversas mais profundas a partir do momento que você tenha confiança. Jamais faça comparações com seu filho, né? Ou com a pessoa que está ali sofrendo. Não mude de assunto, não faça comentários. Se anima, vai correr tudo bem. Ah, mas eu conheço uma pessoa. Ah, mas eu também tenho isso. Não. Nada comparativo. Tenha empatia, tenha respeito pela real dor e sofrimento que aquela pessoa está sentindo, tá? Não ria, não faça piadas. Não existe em questionar aberto e diretamente sobre a ideia de suicídio. Não coloque esta questão. Você pensa em se suicidar? Você pensa em morrer? Em forma alguma, não coloque essas questões de forma tão declarada. E assim, oriente a pedir ajuda. Acho que aí para finalizar, queria que você falasse mais um pouquinho, Adriana, o espaço é de vocês. Bom, eu queria aproveitar para pegar o teu gancho nesse sentido e alertar, acho que sobre umas coisas importantes. A gente estava com o surgimento aí até uns anos atrás, né, de umas campanhas no sentido assim de qualquer coisa, fale comigo na DM, né, no privado, mande mensagem se você estiver pensando, né, em cometer alguma coisa. E assim, quando você fala aí dessa parte, né, dessa orientação sobre não ser invasivo nesse sentido, né, do ato e tudo, acho importante ressaltar isso, porque muitas das vezes uma pessoa sem preparo, ela vai acabar cutucando ali uma situação que de repente ela não vai gatilho, conseguir abarcar ali de uma forma adequada, né? Então, por mais que seja uma intenção boa, para essa pessoa, por exemplo, que está bem intencionada, eu iria sugerir que procurasse o site do Setembro Amarelo, né? O pessoal da Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma seleção muito bacana de cartilhas para orientar nesse sentido, né? De como é que eu, enquanto pessoa, né, cidadão, consigo tentar ali minimamente auxiliar alguém, né, prestar uma escuta. A gente tem aí, se a pessoa tiver com ideação, se a pessoa estiver sentindo que tem um risco ali dela cometer alguma coisa, é importante saber que ela pode procurar, né, qualquer pronto-socorro e relatar. Bacana, esse é um caminho, né? Então, acho que um CVV, 188, 192 SAMU, um CAPS, um pronto-socorro da cidade, município. Isso, né? Então é importante sempre deixar essas questões assim, procurar uma pessoa próxima também que você sinta confiança ali para relatar, olha, não tô legal, né? E relatar o que está acontecendo. E uma coisa que eu acharia muito bacana seria se a gente passasse a falar mais sobre tudo isso que a gente falou hoje. Legal. Porque o Setembro Amarelo é uma iniciativa bacana nesse sentido da gente pensar em conscientização, que é a chave para muita coisa, só que a conscientização no caso do comportamento suicida,
tem que ocorrer o ano inteiro. É contínuo, né? É um Até- trabalho contínuo. Até porque a gente tem alguns dados bem complicados nesse sentido. Isso até gerou uma polêmica uns dias atrás, quando eu tive uma conversa com uma pessoa que foi sobre o efeito Vetter, que o efeito dado, né? Esse nome foi retirado do livro do Goethe, em que um personagem ele comete suicídio de uma forma X lá, e na época que o livro foi lançado, muitas pessoas cometeram suicídio dessa forma, com Copycat. essa roupa. Copycat, efeito Né? copycat. A Lucy tem algumas informações a respeito também. É bem interessante, pode seguir aí. E é bem complicado isso, e a gente percebe que esse efeito, ele ocorre quando a gente fala do comportamento suicida. Então, outro dado bem relevante é que quando lançou, por exemplo, uma série que gerou muita polêmica, só de eu falar, acho que todo mundo já sabe qual é, né? A 30 Reasons Why. Todas as temporadas que lançaram depois, além da primeira, sempre teve aumento de índice de suicídio nos Estados Unidos. Olha. E quando a gente chega no mês de setembro, também tem aumento dos índices. Então, assim... Desperta gatilhos, né? Isso, e daí, assim, a questão foi que quando eu tava falando sobre isso, a pessoa falou assim, mas você tá dizendo pra gente não falar sobre? Aí eu falei, não, eu tô dizendo pra gente falar sobre sempre, Exato. né? É muito importante a gente sempre lidar com isso e não deixar para um único mês, né? Sim. E às vezes até só para um único dia, para uma Sim. ação isolada, É. né? Então, é falar sempre sobre. Bom, a gente pega o seu gancho e convida você a estar aqui mais vezes, sempre que quiser. Será uma honra. Obrigada, Daniel. Dri, tem alguma coisa aí para concluir para nós? Eu gostaria de agradecer, assim, o convite, né? E pegar o gancho, assim, mesmo, de tudo isso que a gente está falando. E não é o conscientizar o setembro, e sim o janeiro, fevereiro, março, abril, o ano todo. Bater na tecla, porque ninguém só se suicida em setembro. E sim, né, todos os meses do ano. Então, vamos falar mais desse assunto, abordar mais esse assunto e bater na criação de políticas públicas voltadas para a prevenção. É isso aí. Lu? Bom, o objetivo desse programa, né, na verdade, do Sala como um todo, é realmente discutir as questões que afetam a todo mundo, né? Então, eu falo assim, mas por que uma delegada, uma especialista em cibersegurança querem bater papo sobre isso? Primeiro que é importante, primeiro que isso tem a ver com o nosso mundo, né? Porque se você, eu falo, até eu brinco, falo assim, todo delegado tem um pouco de psicólogo, né? Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que vão desabafar na delegacia. É verdade, elas vão desabafar na delegacia, né? Porque às vezes elas chegam lá e elas falam e elas não querem. Aí você fala, mas você vai querer fazer o BO? Não, eu só queria conversar. Então, assim, infelizmente, às vezes não dá, porque o nosso trabalho não é bem esse. Mas a gente não foge disso. De muitas vezes detectar que a pessoa tem um problema e pessoas problemáticas vão acabar virando BO mesmo, né? Então, assim, tudo que tem a ver com o comportamento humano, tem a ver com direito, tem a ver com a psicologia, então, assim, tá tudo interligado. Então, eu penso que se a gente não discutir determinadas questões, suicídio acaba sendo um problema policial. Por quê? Porque você vai ter que ir lá até o local, você vai ter que investigar para ver se alguém não participou, porque evidentemente que o suicídio não é crime, porque não tem nem como punir o suicida, porém, quem induz, instiga ou auxilia o suicida, esse sim está sujeito. Muito importante, né? citar Então é isso. por isso que o suicídio é um fato que é objeto de investigação, porque a gente quer descobrir o porquê a pessoa se suicidou, se houve algum auxílio ali, né, que a levasse a cometer esse ato. Mas como ser humano, eu acho que a gente se preocupa com tudo aquilo que afeta o equilíbrio de alguém, né? Porque tudo isso acaba resvalando depois num direito, que acaba virando do crime. E aí acontece um homicídio, a violência doméstica, enfim, tá tudo interligado. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. Que como delegada, claro, eu sempre vou fazer o meu trabalho, a minha função, porém, eu me preocupo com a quantidade de coisas que vão acontecer e que a gente não vai ter como alcançar essa demanda. Então, assim, prevenção é o melhor remédio. Vamos estar atentos para essas coisas, porque, no fim das contas, o dano, se você não atua na prevenção, o dano é tão grande, é tão maior. E aí, quer dizer, a gente pergunta qual é a vantagem, né? Mas tem lei para isso, você prende a pessoa, mas você já prendeu aí, já causou todo um dano. Então, assim, é isso. A minha preocupação hoje, eu tenho só 26 anos de experiência, o que me habilita
a falar tudo isso que eu tô falando, né? Abordar o tema por outra vertente também. Sem deixar o meu trabalho de lado, sem deixar a seriedade com que eu faço o meu trabalho, mas querendo abrir a discussão para uma série de coisas que estão acontecendo. Essa pandemia, ela provocou uma série de danos psicológicos. E isso daí vai refletir, não tenham dúvida, daqui a curto prazo, em curto prazo nós vamos começar a colher os frutos dessa pandemia se isso não for enfrentado. Então, na verdade, psicossocial, né? Porque muita gente deixou de trabalhar, muitas pessoas, e vai desencadeando... Por exemplo, um dado, né? Pode não fazer sentido com a pauta agora, mas é uma questão de observação e veio com pandemia. Na pandemia, aumentou-se a agressão a mulheres dentro de suas casas em 380%. Gente, isso é um absurdo. Né? Por quê? Todo mundo ali isolado, na pressão, acho que até o André colocou alguma coisa ali em cima em relação à pressão que as pessoas vêm sofrendo. Gente, e aí, como é que a gente resolve? É um problema social. Isso é um problema social. É óbvio que a gente precisa de mais operadores, né, de psicologia, né, operadores, eu digo, funcionários, né, uma força maior para poder atender essa demanda, que já é um reflexo do que a Lucy está colocando. Tem, assim, pessoas trancadas dentro de casa, o consumo de bebida aumentou, né, pornografia aumentou consideravelmente, crimes aumentaram consideravelmente, assim. A máfia veja da bem, observa o crime. O criminoso o lado do crime virtual, mudou, ele deixou de ser físico e passou a ser lógico. Quando a gente coloca essas questões, né, sobre a pornografia tá aí de forma lista e tal, cara, não tá, a pessoa vai procurar. A pessoa estava em casa, a pessoa foi procurar. Sim. Também. Isso é um fato, assim, se existe uma série de sites e de aplicativos de XPTO disponíveis, é porque tem demanda, gente. Né? Então, assim, uma questão social, eu acho que a gente já vive hoje numa condição meio que de dependência. Sim. Né? Se você for observar, grosso modo, a quantidade de insumos, né, que existe aí na internet disponível, paga-se para isso, inclusive. Né? Paga-se para ter assinatura de acesso. A gente já está vivendo uma condição de vício. Né? Acho que é isso, eu esqueci de falar. Temos alguns patrocinadores. Temos patrocinadores. Opa, isso é bom, tem o Projeto Ânima. Vai acontecer uma palestra muito em breve do Projeto Ânima que fala sobre autoconhecimento. Vai ser um trabalho fantástico. Eu vou deixar o link aí para vocês no dia 28 de outubro, aberto a público. Depois a gente passa mais detalhes, o Sala comenta. Um super abraço para o Márcio do Orkut Podcast, sempre nos ajuda. Super amigo. Um super abraço para o Rafael Mazachina, da Oblex Informática, que ajuda e apoia a gente. Felipe do Isso Não É Podcast. Felipe do Isso Não É Podcast. Josiel. Quem mais? O Igor. Não falamos do Michael, né? O Michael, que está aqui fazendo toda a operação para a gente hoje. Eu tô do lado dele. Hoje eu tô na bancada, fica mais difícil de pentelhar ele. Bom, acho que é isso. Eu poderia complementar uma informação que eu acho importante. A Lucy estava falando, eu lembrei, ela estava falando dos impactos, né, do suicídio. Muito importante também falar da atenção necessária para quem fica, que é o processo de pós-venção que a gente chama, né? Então, a gente tem um dado atualmente de que a cada um suicídio, 6 pessoas têm um impacto muito forte, e essas pessoas ali que estão ali na proximidade, e a gente estima que durante os 15 dias sequentes ao ato, tem risco de afetar alguém da comunidade, não necessariamente alguém ligado diretamente. Olha que coisa impressionante. Eu sou uma pessoa, a Lucy também, quem me conhece sabe, né? Eu gosto de buscar informações e pesquisar sobre todo e qualquer assunto. E aí, quando a Lucy convidou a gente para fazer esse trabalho, eu fui pesquisar muito, né, na Associação Brasileira de Psiquiatria e no Setembro Amarelo. E aí eu vi uma cartilha sobre pós-venção. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Assim, como é que a gente não sabe o que é isso, gente? Né? Que é esse controle, esse cuidado do pós-luto, né? De alguém que perdeu alguém muito próximo. Por isso que você colocou um ponto importante. A gente realmente precisa da conscientização, tomar vale para mim, vale para você, que a gente está fazendo isso aqui de forma super social, né? Mas vale para todas as pessoas. Era um dado, era uma informação que eu nem sabia que existia. Então, é preocupante. Se a gente que tem acesso a super informações aí, a gente não sabe o que acontece, gente, né? Como é que ficam as pessoas? Que às vezes não tem acesso, não sabe como procurar na internet, ou não tem acesso à internet. Não tem estrutura familiar para procurar, né? Uhum. É isso. Tá. Vamos encerrar nosso podcast? Vamos encerrar porque tem gente chegando. Vai entrar o podcast agora, o Papo de Praça, e a gente tá ocupando a bancada aqui do pessoal.
Então, obrigada, gente, pela audiência. Espero que a gente possa ter contribuído com esse debate. É lógico que esse vídeo vai ficar disponível para quem quiser assistir depois. A gente vai fazer uns cortes aí para lançar, para a gente continuar, deixar o debate em alta, porque é o que mais interessa, como a Adri falou. Nós temos um problema de suicídio todos os dias, não só em setembro. Então, vamos continuar falando, porque senão a gente vai colher cada vez frutos mais amargos disso daí, dessa negligência com que a gente vem tratando esse assunto. Sim. Então segue a gente, né? Clica aí no tem YouTube, Sala da Justiça tem o ABC. Instagram, @Sala da Justiça ABC, que é a Lucy que administra. Tem Face, tem o nosso Insta que você pode procurar, né? Coloca a Sala da Justiça ABC, você vai encontrar a gente lá. Vai achar a gente. Dr. Daniel, acho que também tem rede social. Isso, eu uso o Instagram, né? Só me seguir lá também, né? O psicólogo Daniel Fernandes. Divulgo também meu trabalho, conhecimentos em saúde. Super obrigada. Vai voltar mais vezes, né, doutor? Tudo Adri também está sempre em casa. Não vai se esgotar hoje, então a gente vai voltar e falar Fechou, muitas gente. vezes. A gente, né, lança esse primeiro episódio aí especial para vocês. É um piloto, a gente espera que vocês gostem e fiquem à vontade para dar feedback, para melhorias. Aí a gente está sempre aberto a sugestões de assuntos, de pautas novas. O pessoal do chat já tem experiência nos chats. As meninas aqui mandaram bem. Vão dar várias dicas para nós aí. Obrigada pessoal do chat que participou. Mastelini. Obrigada mesmo. É só aumentou nossa responsabilidade aqui, né? Valeu, gente. Beijão. Beijo, gente. Tchau. 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 E aí, encerra, Maicon.